E aí, vamos estudar a lição? Moçada, esta semana em evidência o Concílio de Jerusalém. O fato é que a lição começa colocando em evidência, no estudo desta semana, o regresso de Paulo e Barnabé. E eles acabam de chegar em Antioquia da Síria, depois de 2 anos aproximadamente ausentes deste lugar. Ao regressarem, eles precisam dar um relatório de como Deus havia se manifestado no meio dos gentios. Milagres sobre milagres, milagres e mais milagres. A atuação de Deus em evidência é o que Paulo e Barnabé estão colocando no relatório para aqueles que desejam escutar sobre os feitos do Senhor. E o que é interessante em tudo isso é que ao fazerem o relatório, eles nunca dizem assim: eu fiz, porque eu consegui. É impressionante como algumas pessoas gostam de colocar em evidência aquilo que eles mesmos estão fazendo. Porque eu fiz, porque quando eu estive aqui, porque eu construí, porque eu destruí, porque eu fiz, porque eu refiz, eu e eu. O relatório de Paulo e Barnabé é muito diferente. No relatório, eles sempre colocam Deus em evidência. Cristão verdadeiro é aquele que arranca o foco de si mesmo e está sempre glorificando o nome de Deus por intermédio daquilo que Deus faz na vida dele e também na vida dos outros. Então o foco não somos nós, mas é a ação de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos a igreja com um problema muito grande. Problema de receptividade, de tratamento para com os gentios que estão abraçando a fé. E essa dificuldade torna o clima muito tenso na igreja. Resultado, como é que se resolve um problema? Vamos nos reunir. Por isso aconteceu o Concílio de Jerusalém, alvo do nosso estudo esta semana, relatado no capítulo 15 do livro de Atos. E para que este concílio? Entre outras coisas, para resolver um problemaço que estava existindo, que era a aceitação dos gentios no corpo de Cristo na igreja. E aí eles não queriam aceitar os gentios, uma confusão se fez muito grande, uma oposição foi criada contra Paulo porque ele estava evangelizando os gentios e diante de tudo isso tiveram que se assentar e conversar, porque problema, gente, resolvemos assim, conversando, mas a conversa não é briga desrespeitosa, porque assim não se resolve problemas. A conversa não é ver quem consegue vencer a batalha. Não é assim. Conversa é troca de ideias, de informação, é ponderação de fatos para chegar a um denominador comum. É com conversa que os conflitos se resolvem. A igreja resolveu o seu problema através de uma saudável conversa com a ação do Espírito Santo. Os nervos ficaram meio acalorados, é verdade, mas o Espírito Santo tomou conta do ambiente para que a conclusão não refletisse a ideia de Paulo, de Pedro, de Tiago, dos judeus de um modo geral, mas que a ideia refletisse a vontade de Deus. É com conversa que se resolve. Esse problema aí na sua casa é com conversa que se resolve, mas é conversa, diálogo. Não é disputa para ver quem vai ganhar ou quem fala mais alto ou sem a mínima educação. Conversa, diálogo. A gente abre portas para a ação do Espírito de Deus, os problemas se transformam em oportunidades para a manifestação da glória do Senhor. Mas tem que haver conversa. A igreja resolveu seus conflitos assim, eu resolvo os meus conflitos assim, você resolve os seus conflitos desse jeito. Mas tem que haver uma conversa madura para que possamos então abrir as portas para a atuação do Espírito de Deus. E aí, vamos conversar de modo maduro com quem a gente precisa hoje para resolver nossos conflitos? Que tal? Sigamos o exemplo da igreja primitiva e não vamos nos arrepender por isso. Oremos. Pai querido, obrigado porque os nossos conflitos são resolvidos através do diálogo, especialmente o diálogo com o Senhor através da oração. Essa ferramenta extraordinária para abrirmos o coração ao Senhor para que os nossos problemas se transformem em oportunidades para a manifestação da sua glória. E que assim seja sempre. Em nome de Jesus, amém.